Shalom, povo de Deus! Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja uma realidade na sua vida. Estamos aqui iniciando mais um pastoreio e eu sei que, como eu estou aqui muito feliz, você deve estar esperando esse momento. Esse é um momento que já faz parte ali da nossa vida, né? Da nossa vida cotidiana. Eu sei que esse momento tem abençoado muitas pessoas, muitas famílias, e eu sei que tem abençoado você também. Eu quero convidar você a parar o que você está fazendo, se você puder, e vamos ouvir Deus falar. Vamos ouvir Deus falar através do louvor, através da sua palavra. Vamos orar juntos. Hoje, sexta-feira, está acabando a semana e Deus tem alguma coisa para falar para você. O Senhor, Ele fala conosco, né? Ele é real e nós vamos abrir a palavra e vamos conversar e eu tenho certeza, Ele tem um encontro conosco nessa tarde. Vamos começar cantando, louvando a Deus, exaltando o seu nome. Ele é digno, Ele é digno. Nós não estamos aqui, não se preocupe se você não tem uma voz muito boa, né? Se você às vezes até não sabe o hino, mas fica escutando a letra, medita na letra, e ao meditar na letra e ao estar cantando, por favor, glorifique o nome do Senhor. Que não somente seus lábios estejam pronunciando ou balbuciando algum som, mas que os altos louvores de Deus possam estar realmente saindo dos seus lábios. Fruto do coração agradecido, de um coração grato, de um Deus que nos salvou e que nos ama. Amém? Vamos louvar o Senhor. Sou grato por tudo que tenho, um tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo, ter vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Senhor em todo tempo, seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Ele será sempre a nossa canção. Jesus Cristo será sempre minha canção.
Louvor e honra, poder e glória pertencem ao nosso Deus. Todos os povos, tudo que existe, louvem ao eterno Deus. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Louvor e honra, poder e glória pertencem ao nosso Deus. Todos os povos, tudo que existe, louvem ao eterno Deus. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Ó eterno Deus. Teu reino será para sempre. Teu reino será para sempre. Cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus, teu reino será para sempre. Cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Ó eterno Deus. Meus amados, depois de nós termos cantado, louvado, é uma bênção, a gente fica mais leve, né? Eita, como é bom louvar o Senhor. Mas eu queria estar orando. A gente louva, a gente ora, porque a gente tem a certeza absoluta certeza de que o Senhor nos ouve. A palavra de Deus, e ela não pode mentir, ela diz que os ouvidos do Senhor estão abertos. Eles não estão fechados para que não possa ouvir. Ele fala também, presta atenção, que as mãos do Senhor, elas não estão fechadas, não estão recolhidas para que não possa me abençoar, lhe abençoar. Pelo contrário, a mão do Senhor está aberta. As mãos do Senhor estão estendidas para poder lhe abençoar sua casa, abençoar sua família. E ele diz também que se você clamar, ele nos responde. Amém? Então vamos orar. Você tem motivos para estar orando junto conosco? Qual é o motivo de sua oração nesse momento?
É a sua família? É alguém que está enfermo? É alguma coisa que está lhe tirando a paz, está afligindo o seu coração? Qual é o motivo? Nós vamos estar orando e eu quero que você ore comigo. Vamos orar? Ó Deus querido, louvado seja o teu nome. Tu és um Deus bondoso, tu és um Deus misericordioso e faz com que as tuas misericórdias se renovem a cada dia. Por isso nós estamos alegres, Senhor, porque vemos a tua fidelidade e a tua misericórdia se renovando hoje. Podemos nos levantar, podemos trabalhar, respirar. Senhor, graças te damos pelo dia, a despeito de todos os alvoroços e correrias, e às vezes até algumas coisas que nos estão incomodando, mas tu nos mantém vivos hoje. E este é um dia que tu criaste, Senhor, e nós queremos nos regozijar nele. Pai eterno, tantas famílias que estão nos ouvindo agora, tantas famílias que este programa que tu mesmo escolhestes está atingindo vidas agora. Ah, Senhor, abençoe essa pessoa que está nos escutando, a sua família. Senhor, eu perguntei no início qual é o problema que está afligindo. Era uma pergunta que tu costumavas fazer quando estiveste aqui conosco, empoeirando teus pés aqui nesse planeta Terra. Queres ser curado? Queres ver? Quer andar? Senhor, nada é impossível para ti, Senhor. Então, se tem alguma enfermidade que está incomodando, tu tens poder para restaurar, Pai, para dar saúde, Pai. Se algo que parece impossível dentro de um relacionamento, seja conjugal, seja entre pais e filhos, ó Senhor, tu tens o poder, ó Pai, de reconciliação. Até porque foi um ministério que tu nos deixaste, um ministério da reconciliação. Ó Deus, por favor, traga paz a essa casa, traga harmonia. Se é falta de um emprego, se é falta de recursos, Senhor, em nome de Jesus, abra as portas, dê a possibilidade, ó Deus, dele poder trabalhar com as mãos, poder ser remunerado e poder contribuir também e ajudar outros, como a tua palavra nos ensina. Senhor, meu Deus, nós queremos te pedir pelo nosso país. As notícias e as previsões não são muito boas, não são alvissareiras, mas, Senhor, tu és o Deus que nos surpreende, tu és o Deus que tens o controle do universo nas mãos. Queremos te pedir pelo nosso Brasil, pelo nosso país. Todos aqueles que estão investidos de autoridade, ó Deus, esteja abençoando, para que um lampejo da tua palavra, Pai, possa mudar o curso da história dessas pessoas, desses governantes. Ó Deus eterno, abençoe a nossa igreja, Pai. Abençoe, Senhor, pastor Sávio, pastor Humberto, pastor Jean-Marc, pastor Letinho, pastor Serginho e todo o conselho, toda a junta diaconal, todos os ministérios, todos os pequenos grupos, escola dominical. Deus, que maravilha tu tens feito em nosso meio, na Igreja Presbiteriana das Graças. Seja ela em Petrolina, seja ela lá em Serra Branca, na Serra da Ladeira, na Casa da Irmã Galega, seja ela lá em Triunfo, em Casa Amarela, aonde tu queira nos levar, Senhor. Que as estacas, as tendas sejam alargadas e o teu nome seja conhecido, Senhor, não somente aqui no Recife, em Pernambuco, em todo o Brasil e no mundo, Pai. Nos use e nos capacite para isso. Senhor, abençoe todas as famílias, nos ajude, nos dê graça, em nome de Jesus. Amém e amém. Que coisa boa podermos estar aqui louvando e orando junto com você, junto com a sua família, né? E essa oração eu tenho certeza, pode ser agora, online, você está me ouvindo, ou pode ser qualquer período
do tempo, do dia e do ano em que você for acessar o Momento Pastoreio, essa oração vai entrar na sua casa. E eu peço a Deus para que não só essa oração, esses louvores, mas que a palavra dele que está sendo aberta agora possa fazer diferença na sua vida. Amém? Amém. Meus irmãos, eu já falei para vocês que o Momento Pastoreio ele tem alguma coisa engraçada assim, que você não consegue, pode até prever mais ou menos qual é o texto que você vai estar falando no Momento Pastoreio, né? Se tiver alguém que falte, se tiver alguém que cubra outro, já dá uma desorganizada e você basicamente vai pegar alguns textos que você nem imagina. Por que eu estou falando isso? Porque eu vibrei, eu fiquei feliz, eu glorifiquei a Deus, porque para mim caiu aqui Juízes capítulo 7. Eu gosto demais dessa história, é a história de Gideão, que vocês já começaram a ouvi-la já no capítulo 6, que antecedeu, né? Vocês perceberam que está lá em Juízes, que é um período da história do povo de Deus, onde não havia rei em Israel, cada um fazia o que bem lhe agradasse, o que era melhor aos seus próprios olhos, isso aí tudo você já sabe. Então nós estamos numa virada de um ciclo, que era um ciclo vicioso dos juízes, amavam a Deus, Deus abençoava. Daqui a pouco eles abandonavam o Senhor, adoravam outros deuses e Deus mandava normalmente um inimigo para atormentá-lo, para dominá-los, e eles voltavam a buscar o Senhor, derrubavam os ídolos e assim iam. Qual é o momento dessa história aqui? O povo de Israel estava adorando Baal. Vocês já viram no capítulo 6 que o povo estava adorando Baal e por causa disso Deus mandou que os midianitas oprimissem aquele povo. Então, vocês viram o chamado de Gideão, que estava malhando trigo no lagar. Vocês viram as provas que Gideão fez com o Senhor para poder sair a lutar contra os midianitas. E agora, no capítulo 7, a gente chega no momento em que Gideão convoca o povo para a batalha. E o capítulo 7, ele tem 25 versículos, tá? A gente vai pincelando alguns textos para chamar a sua atenção, uma vez que eu creio, você já deve conhecer a história de Gideão. Mas aqui o que é que a gente vê? A gente já inicia o capítulo 7 com um novo nome, uma alcunha dada a Gideão. Ele é chamado de Jerubbaal. Se você viu o capítulo 6, o Momento Pastoreio de ontem, então você já sabe por que o nome dele é chamado aqui de Jerubbaal, né? Ele derruba o ídolo lá, né? O poste de ídolo de Baal, e Baal contenda contra ele, né? Então, ele chega, versículo 1, então Jerubbaal, que é Gideão, se levantou de madrugada e todo o povo que com ele estava e se acamparam junto à fonte de Arode. É interessante que, olha só, essa fonte de Arode, o nome Arode significa trêmulo. Presta atenção, acompanha meu raciocínio aqui, que coisa interessante. Se define como trêmulo essa fonte, Arode, e a palavra de Deus diz que se uniu a ele, né? Homens da tribo de Manassés, homens da tribo de Zebulon, de Asser e de Naftali, perfazendo um total de 32 mil homens. Só que a palavra de Deus diz que os midianitas eram como gafanhotos, espalhados no vale, como areias que há no mar. Depois nós vamos perceber que tinha mais ou menos 135 mil homens, né, dos midianitas. Vou só dar um spoiler, só para a gente ter ideia de qual era a situação que estava acontecendo quando nós lemos aqui o capítulo 7. Se você for um pouquinho adiante, no capítulo 8, no versículo 10,
ele diz assim: estavam, pois, Zeba, Salmuna em Carcor, e os seus exércitos com eles, uns 15.000 homens, todos os que restaram do exército do povo do Oriente, e os que caíram foram 120.000 homens que puxavam da espada. Está se referindo à batalha. Então, o spoiler já está dado, você já sabe que Gideão venceu essa batalha. Mas como é que foi essa vitória? Como é que Gideão, logo aqui nos primeiros versículos, né, a gente percebe que ele reúne os homens daquelas tribos que eu falei para você, Manassés, Zebulon, Áser e Naftali, fazendo 32.000 homens. Só que o Senhor diz no versículo 2 algo que é intrigante. Os irmãos sabem que eu sou militar, então, e mesmo se você não for militar, né, você consegue perceber claramente que 32.000 homens não têm condições nenhuma de lutar contra 135.000 homens. Por isso que os midianitas já atormentavam o povo de Israel há quase 10 anos. Quase 10 anos. Mas o Senhor chega para Gideão e diz: é demais o povo que está contigo. Qualquer estrategista militar, porque o nosso Deus, olha aqui para mim, o nosso Deus é Jeová Sabaô, que significa o Senhor Deus dos exércitos. Que coisa maravilhosa. Dá para confiar num general desse? Que vê o seu povo sendo ameaçado por 135.000 homens, com todo o meu esforço, tentando talvez motivar todo mundo, né, para lutar contra esses 135.000, eu reúno 32.000. E esse general chega para mim e diz assim: ah, é muito o povo que você está com ele. Dá para confiar? Eu pergunto a você, quando você está passando por um problema, que você olha para o problema e vê o problema imenso, grandão, e esse general que nunca perdeu uma batalha, general dos exércitos, Jeová Sabaô, ele diz para você, através da sua palavra: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Dá para acreditar num Deus desse que diz assim que a bondade e a misericórdia vai lhe seguir. Ele vai lhe fazer deitar em verdes pastos, ele vai lhe guiar nas águas tranquilas de repouso. Mas eu pergunto a você, dá para acreditar num general desse? Num comandante desse? Que diante da temeridade, da iminência de destruição total, ele chega e diz assim: é muito. Dá para confiar. Dá para confiar. Eu queria ler 1 Samuel, por favor, me acompanhe aí. 1 Samuel, capítulo 14, versículo 6. 1 Samuel 14, versículo 6. É a vitória de Jonatas, o filho de Saul, contra os filisteus. Mas presta atenção e não perde o fio da meada do que a gente está falando com Gideão, tá? Eu estou falando que vale a pena confiar no Senhor dos Exércitos. O nosso comandante, o nosso general, que é Cristo, o Senhor. Pois aqui está dizendo o seguinte: o Senhor nos ajudará nisto. O Senhor lhe ajudará nesse momento que você está vivendo. O Senhor lhe ajudará neste vale onde você está trêmulo. Porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar, com muitos ou com poucos. Presta atenção nessa palavra. Então, quando esse general, quando esse senhor, quando esse capitão, comandante do exército, falar para você, é muito, ele está dizendo só para você, confie. Nós lemos lá, Deus falando através da boca de Jonatas. Para Deus pouco importa se ele vai livrar com muitos
ou com poucos. E me parece que ele não queria livrar o povo de Israel com muitos, por um motivo óbvio. Ele diz aqui no versículo 2 ainda, no final, porque poderia ser que Israel se gloriasse contra mim, dizendo, foi a minha mão, o meu braço, que conquistou essa vitória. Você percebe por que muitas vezes assim, Deus não deixa a gente seguir adiante em certos intentos? Porque Ele trata assim aos filhos a quem Ele ama. Eu vejo uma prova de amor do Senhor sobre nós, quando Ele age dessa forma. Por quê? Porque quando você vê uma pessoa ensimesmada, conquistou bens materiais, formou uma família, tem uma profissão promissora, de relevância, e aquela pessoa cai no engodo, aquela pessoa cai na falácia, no conto do vigário, em achar que foram as próprias mãos dele que fez com que ele conseguisse tudo isso. Presta atenção. Não foi sua capacidade, não foi sua inteligência, não foi sua aparência, não foi porque você se expressa bem, não foi porque você tem um tirocínio rápido, não foi porque você tem amizades boas. Não. Foi o Senhor. E se você não entende isso, Ele vai tirar os recursos para que não restem dúvidas de que foi Ele. Não restem dúvidas que foi o Senhor. A estratégia foi dele, o plano foi dele, a vitória foi dele. No final de tudo, só o nome dele vai ser glorificado. Primeira prova. Ele manda pregoar, pois, aos ouvidos do povo, dizendo, quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo, eu estou lendo o versículo 3, 22.000, 10.000 ficaram. Então quer dizer que aquela turma estava pronta para guerrear, mas mesmo pronto para a guerra, tinha gente que era tímido, tinha gente que era medroso? Foi porque talvez Gideão tinha um poder de persuasão muito bom, ou porque você viu o seu vizinho indo e a sua esposa falou, você não vai não, né? Para não ficar meio que vergonhoso, você foi também. Eu estou fazendo uma elucubração, né? Uma ilação, tá? Estou dizendo que isso aconteceu. Eu estou dizendo que a Bíblia afirma é que no meio daquela turma que estava para ir para uma guerra, tinha gente tímido, tinha gente medroso. E o Senhor diz assim, ó, volte, não é para continuar. O que é que eu vejo aqui, meus irmãos? Eu vejo aqui que essa turma que voltou nada mais é do que pessoas que já tinham perdido a fé. Lembra que eles adoravam Baal? Tanto é que Gideão teve que destruir os postos ídolos. Por quê? Perderam a fé. Estavam ali, sabe, pela sobrevivência, porque sabia que se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? Como diz o adágio popular. Fato é, meus irmãos, que o Senhor, ele não se compraz com isso. Em Deuteronômio, capítulo 20, no versículo 8, e continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo, qual é o homem medroso e de coração tímido? Olha só, a palavra de Deus está falando aqui acerca da guerra, lá com Moisés, lá, Deuteronômio, tá? Qual é o homem que é medroso e de coração tímido? Vá, volte para a sua casa. Para que o coração de seus irmãos não se derreta como o seu coração. Pronto. Está aí a charada. Foi matada a charada agora.
uma pessoa medrosa, uma pessoa tímida, uma pessoa que só vê fracasso, uma pessoa que só vê, sabe, negatividade. O que a palavra de Deus está dizendo assim é que isso aí contamina outros. É o que Timothy Keller, lá no livro dele, Juízes para Você, ele fala para a gente. É contagioso. Cuidado com quem você anda. Tá? Se você está convivendo com certas pessoas que só vê destruição, só vê coisa ruim, pode ter certeza, olha a vida dessa pessoa, não é uma vida de oração, não é uma vida de leitura da palavra. Olha direito. Todas essas pessoas que vivem nesse círculo vicioso, nessa vida assim de murmúrio, sabe? De lástima, de só ver desespero, só ver dissabor. Volta. Não vai com a gente não. Você vai terminar me contaminando. É engraçado. Que saúde você não pega com as pessoas. É engraçado. Mas entra numa ala reservada lá, de contaminada no hospital, para você ver se você não é contaminado. É como diz lá em Provérbios, né? É uma moscazinha morta no meio de um tonel de perfume, prejudica o perfume todo. Então, por favor, esse pessoal que está tímido, medroso, com os joelhos batendo um no outro, que não consegue enxergar que quem está na frente, quem mandou a gente ir para o combate foi o Senhor, é melhor que volte. Saia de perto de mim. Pode sair de perto de mim. Como diz um hino, né, antigo, eu quero estar com Cristo onde a luta se travar. No lance imprevisto, na frente me encontrar. Eu não sou de retaguarda. Eu sou de vanguarda, de estar na frente. Porque eu creio que quem está me conduzindo é um capitão invencível, um general que nunca perdeu uma batalha. Então, se você não acredita nisso, você está como o povo de Israel naquele período, que adorando Baal, turvejante, cambaleante, volte, é melhor que volte para casa, você vai contaminar os outros. Vamos seguir adiante. Então, vocês veem o que é que vai acontecendo e o Senhor dá prova de que, vamos ver que em 10 mil ainda é muito. Você confia nesse comandante? Gideão confiou. Vamos fazer a prova. E a palavra de Deus diz que eles desceram a água. Um pessoal que se jogou logo na água com os dois joelhos, começaram a beber desesperado. Ele ficou só observando e Deus falou assim, ó, aqueles que eu disser para você, vai, esse vai. Os que eu disser, não vai, não vai. Eu fico olhando assim, por que ele fala, né, com essa ênfase? Se ele disser vai, vai. Não vai, não vai. Pelo menos o que eu entendo aqui é que Deus não tem área cinza. Não tem talvez, pode ser. O que eu vejo aqui é sim, sim, não, não. Não é, não é. É isso que eu vejo. Então, aqueles que levaram a mão na boca, que não se ajoelharam, foram 300 homens. 300 homens. E a palavra de Deus fala que ele colocou aqui. Então o Senhor, no versículo 7, disse a Gideão, com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. É interessante isso, né? Que ele já havia feito algumas provas diante de Deus, primeiro com aquele holocausto, né, que o anjo pediu para ele colocar, e depois ateou fogo. Depois ele fez aquela prova da lã, lembra? No orvalho, ela molhada, depois o orvalho, ela seca. E aí o Senhor talvez percebeu que o coração de Gideão, nós somos humanos, né? A gente é uma coisa horrível. A gente é uma coisa horrível. Né? Por isso que a gente tem que orar como aqueles discípulos pediram, Senhor, aumenta-nos a fé, aumenta-nos a fé, né? Ou então como aquele clamor daquele pai de um filho que estava endemoniado quando Jesus e os 3 discípulos desceram do monte da transfiguração,
Senhor, eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. Eu creio, mas ajude-me na minha incredulidade. O bom disso tudo é que o Senhor conhece esse coração. Ele veio dando essas provas de que estava com Gideão. E era o anjo do Senhor, tá? O próprio Cristo apareceu lá. E ele falou assim, será que existe alguma dúvida no seu coração ainda, Gideão? E Deus não estava reprovando ele, não, tá? No versículo 10, se ainda temes atacar, desce tu com o teu moço puro ao arraial. Então, a gente vê essa história muito bonita, quando ele de noite ainda, desce com o assistente dele, né? Vai para uma barraca dos midianitas. E ele vai escutar o que é que estava acontecendo ali, qual é o bate-papo, qual é o papo da época, né? Se fosse nos tempos de hoje, estariam comentando sobre algum jogo, ou falando sobre política, ou falando sobre mulheres, ou falando de algum show. Qual é a conversa que está rolando? Lembra quando o Senhor Jesus se pôs no caminho lá de Emaús? Falou, o que é que vocês estão conversando? Falou, rapaz, você é estrangeiro aqui, não sabe o que é que está acontecendo aqui, né? Qual é a notícia? Gideão com seu assistente desce para escutar qual é a conversa do momento. A palavra de Deus diz que, no versículo 13, chegando pois Gideão, eis que certo homem, eu gosto dessa expressão, eis que certo homem, isso só me deixa, assim, mais confiante na soberania de Deus. Qualquer pessoa ele usa. Era midianita, um certo midianita, não disse se era comandante, para Deus tanto faz. Lá em Acabe, um certo arqueiro retesou o arco e soltou uma flecha, um certo. Mas olha, esse um certo tem nome, tem identidade e tem a condução do Senhor Deus dos Exércitos. Nem ele sabe. Pois é o que acontece aqui. Ele começa a falar sobre um sonho. E é engraçado porque todas as vezes na Bíblia que nós vemos um sonho acontecer, sempre é um homem de Deus que revela, né? Pelo menos assim, rapidamente olhando, foi assim com José, né? Lá com Daniel e outras coisas que os profetas revelam. Mas aqui não, são ímpios, homens que estão fora da aliança do povo de Israel, e que eles têm um sonho e eles mesmos interpretam. É engraçado demais isso, né? E ele diz assim, ó, um pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas e deu contra a tenda do comandante, eu estou lendo o versículo 13, de maneira que essa caiu e ficou de perna para o ar. É isso que está dizendo, porque ele fala aqui, ó, e virou de cima para baixo e ficou assim estendida. Quando ele diz que é um pão de cevada, gente, eu até coloquei aqui que o pão de cevada era o pão dos pobres. Valia mais ou menos metade do valor de um pão de trigo. Então o pão de cevada era o pão dos pobres, era o povo de Israel naquela situação. E era exatamente o que eles roubavam. Na minha vida, na sua vida. Isso que eles acham que estão dominando, que estão oprimindo, que é o que vale muito menos, né, do que eles dão valor. Se é essa visão que eles têm da gente, né, um simples pão de cevada, saiba que na mão do Senhor, esse pão de cevada, ele vem rodando e derruba essas fortalezas, né, que a gente acha inexpugnáveis, que acha intransponíveis. Nós temos o Senhor, meus irmãos, que é o nosso Deus, é o nosso comandante, é o nosso general. Então, pode ter, sei lá, quantas vezes mais, né? Se tinham 300, né? Quantas mil vezes mais venham sobre nós. Vai ficar de perna para o ar.
vai virar as costas e vai se retirar. A palavra de Deus, ela diz que quando ele escutou essa boa notícia, porque ele falou assim, ó, esse pão de cevada é Gideão, filho de Joás, que vai com a espada dele arruinar com todos nós aqui. Quando a gente vê esse negócio aqui, a gente começa a perceber que o Senhor, Deus, Ele está guiando todas as coisas. Ele está guiando todas as coisas. Né? E o Senhor, Ele vai dar a vitória. Né? E ele vence as suas batalhas com poucos, com muitos, não interessa. Né? O Senhor, Ele é fiel. Eu pergunto para você, né? Coloquei aqui um textozinho para a gente meditar, que é o que é que eu posso aprender com Gideão. Né? Porque a vitória veio, eles não fizeram nada. Vocês lembram da história, se você for lendo aqui o capítulo 7, vocês vão perceber que ele dividiu os 300 em 3 grupos de 100. Esses grupos de 100 ficaram com um cântaro vazio e uma tocha e quebraram os cântaros quando viram Gideão gritar, né, de onde ele estava, e todos gritavam pelo Senhor e por Gideão. Quebraram os cântaros, começaram a gritar, quebraram e acenderam as tochas. A palavra de Deus diz que foi uma vitória espetacular, porque todos os midianitas começaram a se degladiar, né, e a se matar, um com o outro. Então, meus irmãos, a vitória foi do Senhor. A vitória não foi dos 300. Sabe quando o povo estava diante do Mar Vermelho, quando o Senhor disse assim, o Senhor pelejará por vós e vós calareis. Lá com Joás ele diz assim, diga ao povo que cante. A vitória é do Senhor. Eu quero dizer para você que nós temos um comandante, nós temos um general, nós temos um Senhor de nossas vidas. E a palavra de Deus, em todas as suas, né, de Gênesis e Apocalipse, só nos leva a crer, a confiar num Deus que nunca falhou, que nunca perdeu uma batalha. Mas o que eu vejo e que eu posso aprender com Gideão é confiar no Senhor e nas suas estratégias, que estão aqui na Bíblia Sagrada. O que é que Ele manda você fazer? Ah, mas essa pessoa me irritou. Mas a palavra de Deus diz que a palavra branda desvia o furor. A palavra dura só suscita ira. Essa é a estratégia. Ah, mas esse estava se levantando contra mim. Então, mas a palavra de Deus diz que 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita. Você não vai ser atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Meu amado, minha amada, vale a pena confiar no Senhor. Provérbios capítulo 3, versículo 5 ao 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes nos teus próprios conhecimentos, nos teus próprios entendimentos, nas suas próprias estratégias. E ele conclui dizendo, reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Reconheça que não foi o seu braço. Porque se você está achando ainda que é o seu braço, rapaz, talvez ele vai tirar muitas coisas de você e vai deixar você só com 300, e só Deus sabe que 300 é esse, para que você confie no Senhor. Qual é o 300 que Ele vai deixar você? Até que você confie que a vitória vem totalmente dele, não vem dos seus braços, nem da sua força, nem da sua experiência, nem da sua expertise. Então, podemos ver como Deus usa pessoas comuns, é um ensinamento que eu tiro aqui comigo, né? Quem era Gideão? É uma pessoa comum como eu e você. Mas Gideão ouviu a voz do Senhor. Está em dúvida? Prove o Senhor. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Feliz o homem que nele confia. E nesse mesmo salmo ele diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o livra.
Deus usa pessoas comuns, como você, como eu. Basta apenas crer e observar o que diz a sua palavra. O fator chave eu coloquei aqui é você ter uma disposição para fazer a obra do Senhor e obedecer. Eu tenho vontade, eu tenho disposição. Obedecer. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida. Que essa palavra e que esse testemunho, de Gideão fique gravado na sua mente. E eu concluo mesmo agora, arrematando no versículo 22 desse capítulo 7 que estamos estudando, para que você veja que os 300 ficaram apenas observando. Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro. Quem foi que matou os midianitas? O Senhor. O Senhor. O Gideão, com seus 300 homens, só tocou a trombeta. Só seguiu o que o Senhor tinha mandado. Que o Senhor abençoe sua vida, que o Senhor abençoe sua casa, que o Senhor lhe dê vitória, a despeito do que você está vendo como um grande inimigo, um grande obstáculo quase que intransponível. O Senhor tem poder. Vamos orar? Ó meu Deus amado, Senhor Deus da glória, graças te dou pela vida, por esse momento de pastoreio. Tua palavra foi lida, Senhor, e eu te peço que tu abençoes essas pessoas que estão ouvindo agora, para que essa palavra faça transformação na sua vida e que o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém e amém. Um abraço bem grande e que Deus abençoe você. Só lembrando, amanhã nós temos um encontro maravilhoso aqui. Amanhã nós teremos reunião de oração, primeiro sábado do mês de novembro, Nós temos reunião de oração, você não pode perder. Amanhã, 7h30, oração e depois um café maravilhoso, um momento de comunhão para a gente se abraçar e a gente conversar, tá bom? Não falte. Deus abençoe sua vida. Sempre uma família, alegria, aprender a luz brilhar, saber que a gente pode crescer, viver, chorar, dançar e se alegrar. Oh, 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 oh.
as trevas, Redentor, Filho da verdade, caminho e paz, luz sobre as trevas, Redentor, nosso Filho da refúgio, verdade, fortaleza, nossa força nas batalhas, no perfeito sobre as sacrifício, Verbo em carne, Rei dos reis, nosso refúgio, fortaleza, nossa força nas batalhas, no perfeito sobre as sacrifício, Verbo em carne, Rei dos reis, nosso refúgio, fortaleza, nossa força nas batalhas, o perfeito sacrifício, Verbo em carne, Rei, para nós Ele é da vida o melhor, nosso mover existir, paraíso aqui, só